Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, já chega se inscrevendo no canal e deixando o like. Vai estar ajudando muito aí a gente nesse início de canal. Hoje estamos aqui com o Jornal da Oeste, todos os créditos a eles. E sem enrolações, já vamos direto pro vídeo. Contas da União aprovou com ressalvas as contas do governo Lula no ano de 2024. O TCU apontou necessidade de melhorias na transparência e gestão de renúncias fiscais, emendas parlamentares e benefícios previdenciários. Entre outras coisas, o órgão chamou atenção para os 563 bilhões de reais em renúncias fiscais, sem informações claras sobre cálculos e impacto financeiro. Fabi Barroso está aí, então, 563 bilhões de reais, eles não conseguiram rastrear, entender essas transações aí, naquelas isenções fiscais. A gente precisa também colocar aí nessa conta dois pontos. Bom, primeiro que o TCU é completamente aparelhado, então essas investigações sempre ficam bastante meia boca, por assim dizer. E outro ponto que a gente precisa lembrar é que a Lei Rouanet, junto com a Petrobras, por exemplo, teve bastante isenção fiscal. Então a gente tem uma empresa estatal, que sequer deveria acontecer, num modelo de economia que funcione, que tem bastante isenção fiscal, e esse dinheiro, claro, é para patrocinar aqueles artistas que geralmente fazem o L. Então, assim, a gente tem uma grande confusão e salada quando a gente está falando de contas públicas na gestão petista. Olha, chama o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes sofreu com essa questão. Quando ele falava de isenção fiscal, quando ele tentava mudar alguma coisa aqui do nosso sistema tributário e fiscal, vinha o pessoal falando, mas e a previsibilidade orçamentária? Nossa, nunca se falou tanto de previsibilidade orçamentária e das leis, né, da LOA, etc. Ali era levado à risca a cobrança. Agora não. Agora você tem, primeiro, perdido, né, esses bilhões todos em relação ao dinheiro e orçamento público. Pior do que isso, renúncia fiscal, você tem que ter algo ali que justifique tanto conceder essa isenção, quanto também a previsibilidade, que senão vai ficar um buraco, vai ficar um rombo, não é mesmo? Então, não saber e somente apontar ressalvas, né? Ressalvas a gente tem assim algo que dê para consertar. Será que dá para consertar 2 anos de governos petistas sem nenhuma responsabilidade fiscal, sem nenhuma responsabilidade tributária, com Haddad tendo que fazer esse decreto que a gente falou há pouco para poder tentar melhorar as contas do governo, né? Será que não é necessário ter de volta um superávit, dar uma enxugada? Então, TCU, você disse tudo, é o Tribunal de Contas da União, que só fica ali para dar o aval, porque como funciona? Troca de cargo, né, Geisiane? A gente sabe, eu recomendo você, você é meu amigo, você fica lá, a gente finge que não vê, dá uma resposta ou outra, né, como essas que foram dadas, sem dizer que o orçamento em relação ao Lula, ao regime petista, tem muita situação que está em sigilo, né? Então, o que ele disse que ele não iria fazer, ele fez. E a gente aqui fica sem ter como cobrar. Vamos ter que esperar provavelmente um próximo governo para tentar sanar o rombo fiscal do governo Lula. É isso aí. Olha só, Serrão, a gente tem ainda mais alguns fatos em relação a esse tema. Bom, primeiro Bruno Dantas, nós demos aqui ontem no Jornal da Oeste que ele tem vergonha, ele recebeu 1 milhão, mais de 1 milhão, na verdade, só em penduricalhos, e somente ele é um dos ministros do TCU, ele diz que se envergonha desses penduricalhos, mas que por enquanto não vai abrir mão. Ele vai esperar uma reforma, uma coisa assim, entendeu? Para depois abrir mão dos tais penduricalhos. Bruno Dantas, que já foi chamado por Lula de um bom companheiro, um grande companheiro. Esse é o Bruno Dantas. Junto com isso, Serrão, nós precisamos lembrar que em relação, por exemplo, às pedaladas do pé de meia, o TCU deu mais prazo, não investigou, foi deixando para lá, e ali a gente tinha um caso de possível corrupção, bastante possível, aqui escrito em negrito. A gente ainda precisa falar, por exemplo, das contas das viagens da Janja e daquele gabinete que ela mantinha fora do orçamento, como é que funcionava aquilo, já que ela não tem um cargo.
Pois é, o TCU é um órgão auxiliar do Poder Legislativo e isso transforma a questão em altíssima gravidade. Ou seja, o legislativo brasileiro não está fiscalizando direito, como deveria, as contas públicas, ou está sendo leniente por interesses políticos, né? O governo Lula não toma do TCU, por que não toma no TCU? Deveria ter tomar sério. Essa questão de toda essa vantagem, essa renúncia fiscal, isso é um negócio absurdo. Isso foi criado na primeira era Lula, nos primeiros governos do PT, agravados demais na era Dilma Rousseff, e agora é algo totalmente fora do controle. Isenção fiscal exagerada. Aí veio taxar de que tem que arrumar dinheiro em algum lugar, e não arruma, porque a regra é toda para isenção, para vantagens, para aqueles amiguinhos, os empresários campeões nacionais. Se lembram que Lula exaltava essa turma, que tanto deu dinheiro aí, pagou muito mensalão, muito petrolão, muito eletrolão para muito corrupto na estrutura governamental. Então, o Brasil precisa repensar totalmente o seu modelo estatal. A visão correta é a de Javier Milei. Menos imposto, porque imposto só financia o Estado criminoso. E aqui no Brasil, a gente tem cada vez mais gente estúpida, inclusive na mídia, tendo o desplante de defender mais imposto e que isso é bom para o Brasil. Não, imposto é péssimo. Você tem que cortar imposto, mas você só corta imposto se primeiro você reduzir o tamanho do Estado, se você fizer uma reforma administrativa para isso, e ninguém quer fazer isso de verdade no Brasil, e se você der qualidade efetiva e transparência ao gasto público, que o brasileiro também odeia. Então, o nosso cachorro continuará correndo atrás do poste, enquanto o poste dá aquela mijada em cima do cachorro. É dura a nossa realidade. O ministro do TCU, João Augusto Nardes, se emocionou e sofreu um sangramento durante sessão que analisava as contas do governo Lula. Ele defendia os agricultores do Rio Grande do Sul endividados por secas e enchentes. O magistrado pediu prazos para o pagamento das dívidas, destacando o sofrimento e adoecimento mental dos produtores. O povo gaúcho é um povo trabalhador, mas hoje estão se matando. Dezenas de gaúchos se mataram nos últimos meses, presidente, porque não encontram a solução. Estão acampados nas estradas, pedindo prazo e pedindo apoio para pagar a dívida com a securitização. O gaúcho tem vergonha na cara e quer que seja socorrido por uma nação que ele ajudou com 5 milhões. Que se espalharam por essa nação, trazendo riqueza, e agora estão abandonados. Nem prazo conseguem para poder pagar suas dívidas. Desculpe. Desculpe. Prazo consegue para poder pagar suas dívidas. Desculpe. O ministro foi atendido e, após acompanhamento médico, passa bem. Fabi Barroso, a imagem é bastante chocante, né? Inclusive, mas é irretocável a fala. O povo gaúcho passou por uma tragédia, uma coisa completamente absurda. Teve que encarar o governo petista fingindo que estava ajudando. Montaram aquele ministério extraordinário com Paulo Pimenta, não deu em absolutamente nada. Deslegitimaram a péssima já gestão do Eduardo Leite, depois voltaram atrás, ficaram naquele imbróglio. Nada foi resolvido, Fabi, nada. Não teve repasse, ou se teve muito pouco, como os próprios gaúchos afirmam. E lá continua ainda reverberando os problemas que vieram dessa enchente.
Nossa, não dá nem para falar a situação do povo gaúcho. Realmente me compadeço da situação e é isso que a gente vê que ainda tem juízes em Berlim, não é mesmo? Esse deu sangue e está falando a verdade. O povo gaúcho já estava endividado, os produtores, porque teve uma enchente anterior, que foi em novembro, e que fez que muitas daquelas cidades que depois foram novamente atingidas e de maneira muito mais gravosa, mas já tivessem endividados, porque fizeram ali, tiveram que comprar novamente tratores. A gente sabe que gaúcho trabalha e trabalha para valer, né? Não tem medo do trabalho. Então, foi dívida em cima de dívida. E sem ajuda financeira, sem o resgate do governo, que eu não sou adepta do assistencialismo, mas se ele existe é para isso, porque vai gerar trabalho, falta estrutura, falta ponte, falta tudo. E a gente viu que ficou ali só em cima daquele lero-lero. Nós somos proibidos de falar em relação ao Rio Grande do Sul, né, de maneira efetiva. Foi ainda uma tentativa de calar no meio daquela confusão, gente, é tanto absurdo. E eles continuam assim. É verdade, infelizmente, o número, né, de pessoas que acabam tirando sua própria vida porque não vem saída. É gente trabalhadora que odeia depender do Estado. Então, os que estão conseguindo levantar, estão conseguindo levantar porque tem gestores de pequenas cidades, de prefeitos que pega lá e vai ele mesmo ajudar, mostrar trabalho. E eles também fazem, independente do poder público, acabam se ajudando e fazendo uns pelos outros. Mas falta, porque foi muito destruído. Quando você tem a destruição de infraestrutura, que são estradas, que é comunicação, um monte você precisa da ajuda do Estado. E não quiseram perdoar a dívida deles. Então, isso parece planejado. Não dá para dizer que é um lapso. Não é, Gisiane, não é. E a gente não vê saída. Eles precisam de ajuda para ontem. Serrão, essa questão levantada pela Fabi com a ajuda, né, que agora sim tem que existir ali, a gente paga impostos, afinal de contas, para isso, para numa emergência a gente ter essa fonte aí, essa renda, esse caixa, por assim dizer. Mas essa questão do Rio Grande do Sul, Serrão, ela é bastante interessante porque além, de novo, né, de todo o descrédito que o PT, que a esquerda num geral deu, a gente sabe que ali a região foi ajudada pelos civis, nós tivemos ainda a parte cultural sendo atingida, porque imediatamente disseram que a comoção acontecia, porque a maioria da população era branca. A gente já teve, por exemplo, no passado, o Lula dizendo que sequer, em relação inclusive à própria tragédia, que tinha visitado a região e não sabia que havia pessoas negras no Rio Grande do Sul. Então, assim, eles ainda conseguiram enfiar a agenda ideológica numa questão tão séria, numa questão tão humanitária, mostrando a verdadeira face da esquerda, claro. O Brasil consegue amplificar qualquer desastre. Gaúchos fizeram o L com Lula, o L com Leite e continuam fazendo o L agora lamuriando. Só que quem reclama já perdeu e esse é o grande problema. O Brasil precisa rediscutir o seu modelo estatal. Não dá. Ou você muda esse modelo, passa a respeitar realmente a federação, ou estamos perdidos. O nosso grande drama hoje é esse, e vai piorar, porque a reforma tributária que começa a vigorar em 2026, ela vai agravar ainda mais o problema da situação econômica dos municípios. Teremos queda de arrecadação dos municípios que vai bagunçar todo o sistema estadual. Parece que é isso que deseja o governo central, que hoje é comandado em parceria com os chineses. Aqueles que nós admiramos tanto, segundo estão dizendo por aí. Então, a coisa é feia, vai ficar ainda mais horrível e o risco, se a gente não acordar, é que esse país entre numa debacle econômica muito perigosa. E tudo baseado no esquema. O Estado, a máquina estatal, gastando cada vez mais, arrecadando de maneira absurda e nunca entregando a devida contrapartida daquilo que você paga em imposto. O Sul está pagando o resultado da ingenuidade ou da falta de avaliação correta do que é a política. Você se alia ao político errado, o político errado arrebenta com você. É exatamente isso que está acontecendo por lá.
Nós somos mais de 17 mil telas aqui no nosso Jornal da Oeste. A gente agradece a audiência de vocês, o carinho de vocês e pede like. Nós somos mais de 17 mil telas, 7 mil likes, tem bastante gente devendo like. Dê o seu like aqui para ajudar no engajamento do nosso jornal. Nós vamos fazer uma pausa rápida, Sanderson, e abrir uma investigação sobre o uso político partidário da SECOM para monitorar influenciadores e parlamentares da oposição nas redes sociais. É mais um clássico caso de perseguição travestido de combate à desinformação. Fabi Barroso, a gente está vendo então na prática que nós temos uma espécie de gabinete. É isso, com dinheiro público, claro, sendo financiado, mas na prática é isso, porque você está usando político partidário da SECOM. Vamos lá, a SECOM já não era nem para existir, começa daí, mas ela existe. Ela já trabalha como uma agência de publicidade do governo petista. E a gente sabe que tem muita verba saindo dali, principalmente para a velha imprensa. E aí, junto a isso, nós temos ali um gabinete que monitora a oposição. Está monitorando por quê? São bandidos? É isso? É algum crime que está cometendo em ser a oposição? Nem vou pedir para o Serrão imitar uma araponga, mas aí a arapongagem pode, não é mesmo? Aí a gente já fica... gente, é a confissão, né, realmente, do que é ilegítimo. É ilegítimo, é imoral e ilegal. Né? Não pode se usar. Isso seria abuso de poder político? Isso seria abuso de poder econômico? Né? Ou só vale em época eleitoral? Você acaba tirando os meios de ação da oposição. Você tem algo concreto, confesso, para monitorar os atos com dinheiro, como você bem explicou, dinheiro público, que está faltando, está saindo do nosso bolso. Então, é muita cara de pau e muita certeza de impunidade. O Brasil grita por tanta impunidade, porque quando se pensa o que deveria ser feito, denunciar, esse gabinete jamais deveria existir, isso jamais deveria ir para frente, a gente deveria ter algo que sancionasse, né, quem fizesse algo assim, sem zelo, com dinheiro público e ainda de forma indireta, detonando a oposição de forma ilegítima. Né? Você não fica com a força de poderes dos mesmos lados. Então, é dominar os meios de ação e impossibilitar que a política real seja feita. A política real ela é feita, né, de oposição e situação. Agora, a oposição está sendo criminalizada com a ajuda de órgãos institucionais. A gente sabe que tem um órgão aí, né, que eles vestem preto quando querem, que eles vestem toga, e eles também estão institucionalmente ajudando as pautas ideológicas da esquerda e a manutenção da esquerda no Brasil sem alternância de poder. Se isso não é grave, se isso não é o suficiente para que se pare tudo e peça um negocinho que está lá na lei de impeachment, né? Crimes de responsabilidade deveriam ser apurados, porque não vale somente para presidente da República, vamos lembrar, né? Vale para ministros, entre outros. Então, seria necessário ter esse debate bem sério no Brasil, porque até quando? Né? Não tem luta que seja justa com tantos meios de ação na mão da esquerda. Então, a gente também precisa estar atento em relação ao pulo do gato da coisa toda, né? Porque eles querem combater as tais das fake news. Bom, ninguém sabe o que eles estão chamando de fake news, esse é o primeiro ponto. Na época da pandemia, por exemplo, muitas informações que foram dadas depois foram desmentidas por eles mesmos e nesse primeiro momento era considerado fake news dar a outra versão. Então, o primeiro ponto é esse, há um relativismo. E o pulo do gato é essa guerra semântica, porque a mentira sempre existiu desde que o mundo é mundo e ela pode ser antiética, ela pode ser imoral, mas ela não é crime. Mentir não é crime. Portanto, não tem ali, você não fere, portanto, que é o Código Penal, enfim, você não fere nada disso. Roubar é crime, aparelhar e para fazer corrupção é crime. Mas mentir ainda não é crime, senão a gente teria bastante gente presa, hein? Essa é a turma da democracia reborn. Aqueles que não têm compromisso nenhum com o Estado de Direito verdadeiro e nem com qualquer possibilidade de liberdade, principalmente a liberdade de expressão. O que a gente está vendo é essa galerinha que exalta, eles adoram falar, não importa o gato, a cor do gato, desde que ele casse o rato. O problema não é o gato, como apontou lá atrás o líder chinês Deng Xiaoping. O problema é que no Brasil é cheio de gatuno,
E os gatunos estão aí para perseguir aqueles que querem a honestidade e que querem a coisa certa no Brasil. Esse é o nosso drama hoje. Nosso problema vai muito além do ideológico. Se for só ideológico, cada um pode ter a sua posição, direita, esquerda, centro, a que quiser. Aqui não. Aqui é um bando de bandidos querendo atacar as pessoas honestas. E a luta política hoje é pela defesa da honestidade e da liberdade. Por isso, eles estão nessa campanha sem fim para acabar com a liberdade de expressão e para impedir quem faça crítica séria ao sistema governamental, que é bandido. Então, tem que deixar bem claro, a gente tem que falar muito claramente o conceito correto. Essa turma ideológica, canhota, tupiniquim, eles são nazi-comuno-fascistas. Eles são comprometidos em destruir qualquer possibilidade de democracia. Democracia que eles sequestraram e transformaram nessa democracia reborn que temos hoje. Semana do Brasil na Expo 2025 em Osaka, no Japão, terá shows de Zeca Pagodinho e Arnaldo Antunes. Para Jorge Viana, presidente da Apex Brasil, organizadora do evento, os artistas que subirão ao palco representam a trilha. Fala pessoal, assim, o que vocês acharam desse vídeo aí? Comente aí pra mim saber o que vocês estão achando do vídeo. Tô bebendo água aqui por causa que minha garganta tá ruim, tá? Comente aí de que cidade, o que vocês acharam do vídeo. Pô, tá participação. Vou ler uma notícia aqui pra vocês. Conexão Política, o site que tá trazendo a verdade pro povo. Que isso? Lula liga para Cristina Kirchner após condenação por corrupção total a minha solidariedade. Presidente do Brasil diz apoiar ex-mandatário da Argentina mesmo após sentença judicial de prisão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT utilizou sua conta do X Tweet para tornar pública uma ligação telefônica feita à ex-presidente da Argentina, Cristina Fernandes de Kirchner, nesta quarta-feira, dia 11. Segundo ele, a chamada foi para manifestar solidariedade à aliada após confirmação de sua condenação por corrupção determinada pela Corte Suprema da Argentina. O telefone hoje, no final da tarde, para a companheira Cristina Kirchner, manifeste toda a minha solidariedade. Falei para a importância de que mantenha firme nesse momento difícil, escrever Lula. Petista também elogiou a forma como ex-mandarina tem lidado com a situação. Notei com uma satisfação a maneira serena e determinada com que a Cristina encara essa situação adversa e com quanto estar determinada a seguir lutando. A mulher tá sendo presa e esse vagabundo tá... Opa, não pode falar isso, né? O canal tá monetizado. Desculpa. Olha isso aqui. O cara tá elogiando meu pai. Tá? O cara tá preso. É tudo que é de ruim o Lula tá se envolvendo aí. Que porra é. Opa, pode. Cara, desculpa, é difícil não falar palavrão. Mas tudo de ruim esse cara tá envolvido. Não é possível não. Mas é isso, pessoal. Olha aqui, cara. Companheira está presa. Ô, amiga companheira. Companheiras. Mas ele já sabe como que ela na cadeia, né? Vai passar para elas as dicas aí, né? Mas muito obrigado a todos, pessoal. Comente aí o que você achou dessa palhaçada do Lula aqui no final e do vídeo total. Até a próxima. E não se esqueça de deixar o like aí, hein? Se inscrever no canal. Valeu!